vamos à resolução da questão que nos foi enviada com a solicitação de que a explicássemos. Ressaltando que a questão foi elaborada para a prova anterior, concurso elaborado pela SESGran Rio, e nós também estamos aproveitando para utilizar a questão nesta nossa revisão para o concurso público nacional unificado. Vamos verificar a maneira como a banca apresentou a questão e uma das maneiras possíveis de se resolver a questão com rapidez, com tranquilidade, com segurança, com eficiência. Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, então observe que há uma referência a ser considerada, né? A referência é que nós devemos responder a questão atentando para o que está presente no Manual de Redação da Presidência da República. Concisão é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Então, observe que há uma definição já do que seja concisão. No caso, transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. O parágrafo a seguir é dado por esse manual como um exemplo de texto mal construído e prolixo. Então, uma informação também importante é de que nós temos um texto mal construído e prolixo. O parágrafo vem apresentado a indicação de que ele está presente no Manual de Redação da Presidência da República. Vamos verificar o que a banca realmente nos propõe. Vamos à apresentação das alternativas. Muito importante nós já verificarmos, em princípio, o que a banca nos apresenta como exemplos de textos mal construídos. Nesse texto, há vários detalhamentos desnecessários, exceto a seguinte expressão. Uma recomendação que nós vamos apresentar a você, uma sugestão, tão somente uma sugestão e também uma orientação, é que quando você quiser identificar textos em que a banca afirma que há prolixidade, você dê uma atenção especial principalmente aos adjetivos e também à presença de alguns advérbios que na elaboração de textos, na verdade, não é necessária. Muitas vezes nós utilizamos adjetivos e advérbios com a tentativa de tornar o texto mais claro, o texto mais preciso, mas lembrando, estas palavras são em grande parte responsáveis por um problema de elaboração que nós chamamos de prolixidade. Então, observe que na alternativa A, você tem a presença de dois adjetivos, né? O adjetivo impressionante e o adjetivo agilidade, que não fornecem informações necessárias ao texto. São informações que é a utilização de adjetivos que nós fazemos com o intuito de tornar o texto mais preciso, mas lembrando, eles apenas tornam o texto mais prolixo, tornam o texto mais extenso e não agregam nenhuma informação necessária. Mesmo problema vai acontecer na alternativa B, com as palavras esmagadora e com a palavra ampla. Então, observe na alternativa A e na alternativa B a presença de adjetivos, a presença de adjetivos que apenas tornam o texto mais prolixo, mesmo problema acontecendo na alternativa D. A alternativa D, olha, efusiva e indubitável, efusiva e indubitável, fenômeno semelhante, presença de adjetivação desnecessária, vai acontecer na alternativa E com inconformada e indignada. Observe que na alternativa C, não há presença de adjetivos. Olha, é resultado da consulta
à população é a alternativa indicada, é a alternativa correta para a resolução desta questão. Então, lembrando, quando a Cecília Rio te apresentar, e quando também outras bancas te apresentarem textos em que a banca faz referência à presença de prolixidade, dê uma olhada nas alternativas, elimine aquelas alternativas em que há uma presença de adjetivos e de alguns advérbios nas estruturas apresentadas como exemplo. Até o nosso próximo encontro. Esperamos que essa sugestão seja útil. Lembrando que é muito importante você apresentar dificuldades que você encontrou na resolução da questão. Se a explicação não foi clara, né, se ela não satisfaz, não facilita a sua compreensão. Lembrando que todas essas suas observações são extremamente úteis para que nós possamos cada vez mais trazer para você informações importantes e que podem influir favoravelmente na sua aprovação no próximo concurso. Até o nosso próximo encontro.